Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Acho que agora não tem mais fila lá fora, então a gente vai começar para não atrasar muito, porque a Lia também viaja para Florianópolis, que ela tem uma palestra amanhã. Bom, eu vou passar a palavra ao pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, representando o nosso reitor, professor Ubaldo, para fazer, então, a apresentação. Eu gostaria de agradecer muito a Lia por a sua presença aqui no campus de Joinville e ao professor Marino também, que contribuiu para que essa palestra acontecesse. Obrigado, professora Kátia. Faço inicialmente um cumprimento a todos os professores aqui presentes. Feliz Dia dos Professores e que tenhamos muitos alunos que sejam professores também de outros alunos do nosso querido país. Em nome da Universidade Federal de Santa Catarina, quero agradecer a presença de todos, especialmente da Lia Medeiros, nossa palestrante. Quero também fazer o registro aqui da visita do professor Marcelo Medeiros, professor da USP, do curso de Engenharia Aeroespacial de São Carlos. E fazer também um registro importante. Este evento ele estava na programação da nossa CPEX, mas conseguimos manter o evento, graças à agenda da Lia, em estar aqui conosco em Joinville, em Florianópolis, e ele faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, é um evento importante, um evento que nos traz um momento de reflexão, um momento de debate, um momento também de conhecimento. E esse evento ele está sendo feito graças ao apoio da direção do campus de Joinville e também da FESC, que é a Fundação Stemmer para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. A FESC gentilmente está colaborando. A FESC é uma fundação credenciada pelo MEC para que possa apoiar a UFSC e também o IFSC. E também apoia, desde 2017, a UDESC. Ela trabalha para aprimorar o conhecimento científico e tecnológico destas três instituições, com as várias esferas da sociedade, em especial do setor público, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida de todos. Então, esse registro ele é importante para que a gente possa conhecer os apoiadores deste evento. Bem, eu vou passar a palavra para a Lia, mas eu queria fazer uma breve apresentação. A Lia é pós-doutora pelo Institute for Advanced Study, o IAS, instituição onde teve a presença, a participação, principalmente no final dos seus estudos, de Einstein. E fica em Princeton, Estados Unidos, e a Lia ela tem a sua formação como astrônoma e física, e a principal contribuição que ela vai apresentar, que é os resultados, o percurso da sua pesquisa, foi relativo à participação dela na equipe que foi responsável pela pesquisa que resultou na primeira foto de um buraco negro na história. E isso nos inspira os nossos professores, nossos alunos, para que a gente possa conhecer um pouco da mensagem que a Lia aqui nos apresenta e que certamente poderá ser discutida em outros ambientes, em sala de aula, grupos de estudos, grupos de pesquisa, para que a gente possa nos inspirar naquilo que a Lia nos traz e a gente conseguir desenvolver e ampliar cada vez mais a pesquisa no nosso país. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, Lia. Agradeço mais uma vez. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje e poder contar para vocês um pouco da história de como que a gente fez a primeira imagem de um buraco negro. Mas, claro, para poder falar sobre buracos negros, primeiro temos que falar sobre a pessoa que deu à luz a essa ideia, o Albert Einstein. Porque foi realmente a teoria da gravidade de Albert Einstein, chamada relatividade geral, que previu a existência de buracos negros. Mas o que é essa teoria?
Segundo essa teoria, todos nós moramos num espaço de 4 dimensões. Temos as 3 dimensões do espaço, que todo mundo já está acostumado, porque todo mundo sabe que a gente mora num mundo que tem 3 dimensões. Mas também estamos nos movimentando pelo tempo. Então, o tempo é a 4ª dimensão. E essa teoria precisa que a gente trate todas as 4 dimensões como parte da mesma coisa. É tudo parte do tempo e espaço. E o que essa teoria diz é que a gravidade, na verdade, não é uma força, mas é uma geometria. Então, o que acontece é que uma massa vai deformar o tempo e espaço, e a deformação do tempo e espaço estabelece a trajetória da matéria dentro do tempo e espaço. Então, eu tenho aqui uma imagem para mostrar isso para vocês. Eu só estou desenhando 2 dimensões, porque é impossível desenhar 4 dimensões, mas pode fingir que temos aqui 4 dimensões. Esse é o tempo e espaço. Agora, não temos nenhuma matéria dentro desse tempo e espaço, então está tudo plano. Mas agora eu vou adicionar uma massa, e a gente vai ver como que a massa deforma a geometria do tempo e espaço. Então, se você quisesse, por exemplo, botar um planeta aqui em órbita em volta dessa massa, você veria que o planeta quase que ele está caindo para dentro desse buraco aqui. Então, o planeta vai ficar em órbita, porque o planeta tem que se movimentar por um tempo e espaço que é deformado, não é plano. Então, isso é diferente do que a gente está acostumado a estudar com a teoria de Newton. Especificamente, uma coisa que é muito interessante sobre a teoria da gravidade de Einstein, que é diferente da teoria da gravidade de Newton, é que, segundo a teoria do Einstein, a trajetória da luz também vai ser afetada pela deformação do tempo e espaço, ou vai ser afetada pela gravidade. Então, tenho aqui mais um exemplo disso. É o mesmo tempo e espaço que vocês já viram, mas agora esses pontinhos vermelhos são fótons, ou são raios de luz. E a gente vai ver como que a trajetória desses fótons vai ser afetada pela presença de uma massa. Sem a massa, vai tudo numa linha reta. E agora a gente adiciona uma massa e vários dos fótons vão cair para dentro do buraco que a gente fez com essa massa. Então, a gente consegue fazer um experimento para poder distinguir entre a teoria da gravidade de Newton e a teoria da gravidade de Einstein. Então, se a teoria da gravidade de Newton estiver certa, a trajetória da luz não vai ser afetada pela gravidade, porque luz não tem massa. Então, se alguma coisa não tem massa, ela não vai ser afetada pela gravidade, segundo a teoria de Newton. Mas, segundo a teoria da gravidade de Einstein, a luz também vai ser afetada. Então, você pode fazer um experimento assim. A gente está aqui é a Terra, eu sei que está bem pequeno, mas prometo que tem uma Terra aqui, e aqui está o Sol. A gente vai observar a posição dessa estrela relativo a essas outras estrelas que estão mais distantes. E aí, a gente vai esperar 6 meses até que a Terra esteja do outro lado. Então, agora, o Sol está no meio do caminho da luz que está vindo dessa estrela até a Terra. Por isso, a trajetória da luz dessa estrela vai ser deformada pela presença do Sol. Então, aqui na Terra, a gente vai pensar que, na verdade, a luz está vindo dessa direção, porque a gente sempre assume que a luz está sempre indo numa linha reta. Mas, na verdade, a estrela está aqui. Eu tenho aqui outra imagem que está mostrando isso. Nós estamos aqui na Terra, que é o Sol. A posição real da estrela é aqui, e essa linha amarela é a trajetória da luz. E vamos pensar que a estrela está aqui. Então, a gente pode fazer esse experimento, a gente pode comparar a posição da estrela comparado com outras estrelas que estão mais distantes com essas 2 fotografias. A gente pode ver que a estrela, parece que a estrela se movimentou comparado com a posição das outras estrelas.
Esse experimento foi feito pela primeira vez no dia 29 de maio de 1919, um pouco mais de 100 anos atrás. A imagem que você está vendo aqui é uma das imagens originais que foram feitas nessa observação. Dentro de cada círculo branco aqui, tem pequenas estrelas. Obviamente, é bem difícil de ver as estrelas aqui, mas eu prometo para vocês que elas estão aqui na imagem original. Outra coisa que você vai perceber é que você não está vendo o Sol. Isso é uma parte muito importante desse experimento. Você precisa esperar para que você tenha um eclipse total do Sol para que você possa fazer esse experimento. Porque se você tivesse o Sol aqui, você ia só ver a luz do Sol, e a luz do Sol ia ofuscar a luz dessas pequenas estrelas que são muito mais distantes do que o nosso Sol. Então, você tem que esperar um eclipse total. A gente fez esse experimento, e o dia que os resultados desse experimento foram divulgados, a primeira página do jornal New York Times falou: a teoria de Einstein triunfa. E foi realmente isso que fez o Einstein tão famoso. Uma coisa que eu não falei, mas é muito importante, é que esse experimento foi feito aqui, no Brasil. Especificamente, foi feito em Sobral, uma cidade do estado de Ceará. Aqui é o local onde essas observações foram feitas, e aqui é o mesmo local, mas poucos meses atrás. E foi aqui que eles tiveram uma celebração do centenário dessa observação histórica. Finalmente, podemos agora falar sobre buracos negros em si, agora que a gente já aprendeu um pouco sobre a teoria da relatividade geral. Mas o que é um buraco negro? A definição que eu gosto de usar é que um buraco negro é um lugar no tempo e espaço onde a curvatura é tão extrema que nem mesmo a luz pode escapar. Para você poder criar um lugar no tempo e espaço onde a curvatura é tão extrema assim, você precisa de uma densidade muito extrema. É isso que faz um buraco negro ser tão especial comparado com todos os outros objetos que a gente tem no universo. É a densidade do buraco negro que faz ele ter todos esses efeitos tão misteriosos que a gente adora estudar. Então, estou falando que tem uma densidade extrema, mas qual é essa densidade? Por exemplo, se você quisesse fazer um buraco negro da Terra, você teria que espremer a Terra inteira para que ela ficasse mais ou menos do tamanho de uma bolinha de gude. Assim. Obviamente, nós humanos nunca vamos poder fazer isso. Mas o universo pode fazer isso com bastante facilidade e também bastante frequência. Então, a gente tem observado buracos negros no espaço há muitos anos, e já sabemos que existem centenas de buracos negros no espaço. Então, um buraco negro é uma coisa muito interessante, porque a gente pode fazer muitos testes interessantes com um buraco negro, e é isso que eu vou estar contando para vocês hoje. Agora que a gente já aprendeu um pouco sobre a relatividade geral, eu também tenho que introduzir uma outra teoria que é muito importante para a física moderna. Só um segundo. Eu fico com muita sede falando tanto. Desculpa. Tá bom, vamos lá. Então, essa outra teoria que é muito importante é a teoria da física quântica. Então, a teoria da relatividade geral, a teoria da gravidade do Einstein, é usada para explicar coisas que têm uma gravidade muito extrema. A teoria da física quântica é usada para explicar coisas que são muito pequenas, por exemplo, partículas subatômicas. Então, hoje em dia, na física moderna, uma área que a gente está estudando agora é como que a gente pode juntar essas duas teorias. O que acontece quando essas duas teorias interagem uma com a outra? Tem muito que a gente ainda não entende, e tem muito que a gente tem assim, teorias, mas a gente não pôde testar. Então, para poder testar como que essas duas teorias interagem, você tem que ter ou um objeto, ou um fenômeno, ou algum experimento onde você precisa das duas teorias para poder explicar aquele objeto, fenômeno ou experimento. Então, você precisa de alguma coisa que tenha uma gravidade muito extrema e também
é uma coisa muito pequena, para que você precisa das duas teorias. Então, uma coisa que eu não falei para vocês é que um buraco negro não só tem uma densidade muito extrema, mas tem uma densidade infinita. O que eu quero dizer com isso? Dentro do buraco negro, toda a massa do buraco negro está num pontinho que é infinitamente pequeno. Super, super, super pequeno. Então, é literalmente como se a densidade fosse infinita. O tamanho que eu estava te mostrando antes, do tamanho que seria um buraco negro, se você fizesse o buraco negro usando a Terra, aquilo, na verdade, é o tamanho do horizonte de evento do buraco negro. O horizonte de evento é como se fosse uma superfície que, se você cruzar essa superfície, nada mais pode escapar, nem mesmo a luz. Se você cruza isso, na verdade, o que a gente está falando é que tem uma certa distância, que se você chegar muito perto do buraco negro, aí você não pode mais escapar. Não é, na verdade, uma superfície. Não existe nada lá. Se você cruzar essa superfície, você não vai nem perceber. Entendeu? Então, não tem, assim, um objeto que é o horizonte de eventos. É só um tamanho que a gente usa só para a gente ter alguma ideia de como que é, como se fosse, quão poderoso é esse buraco negro. Certo? Então, a gente pode usar um buraco negro para poder entender como que essas duas teorias interagem. Por quê? Segundo a teoria da relatividade geral, a gente já sabe que um buraco negro tem uma curvatura muito extrema. E também, agora, vocês já sabem que um buraco negro é, na verdade, muito, muito pequeno. Porque toda a matéria está dentro de um lugar que é infinitamente pequeno. Então, um buraco negro é como se fosse um laboratório perfeito para a gente poder entender como que essas duas teorias vão interagir. Eu tenho aqui também 2 exemplos para vocês. Só para falar que a teoria da relatividade geral é usada hoje em dia para GPS. Seria impossível você conseguir construir um sistema de GPS sem entender a relatividade geral. E também a física quântica é muito importante para a química e também, em breve, esperamos que seja importante para computadores quânticos. Uma coisa que ainda não está pronto, mas a gente espera que fique pronto daqui a alguns anos. Então, um buraco negro é o laboratório perfeito. Só existe um pequeno problema. Vocês estão todos acostumados a ter aula num laboratório, fazer pesquisa num laboratório, e vocês sabem que, geralmente, dentro de um laboratório, tem um monte de instrumento. Certo? É assim que você pode fazer o seu experimento. Mas a gente não quer fazer um buraco negro aqui na Terra. E não só isso, a gente também não iria conseguir fazer um buraco negro aqui na Terra, mesmo se a gente quisesse. Então, o máximo que a gente pode fazer é estudar buracos negros que já existem lá no espaço. Mas aí acontece que não tem instrumento nenhum. Só tem um buraco negro, sem mais nada para você poder estudar o buraco negro. Não só isso, mas os buracos negros que a gente conhece no espaço também estão muito, muito, muito distante da gente. Então, não só você tem um laboratório que não tem instrumento nenhum, mas também a coisa que você está tentando estudar está a 55 milhões de anos-luz da Terra. Então, fica um pouquinho complicado para você poder fazer um experimento do jeito que a gente está acostumado a fazer aqui na Terra. O máximo que a gente pode fazer é observar os efeitos gravitacionais do buraco negro. Eu tenho aqui um dos primeiros exemplos onde isso foi feito. Todas essas bolas coloridas aqui, cada uma dessas é uma estrela verdadeira que existe no centro da nossa galáxia. E se você olhar aqui, isso é um vídeo, eu vou tocar o vídeo, isso daqui são anos. Tem mais ou menos uma década de observações dentro desse vídeo. E todas essas estrelas estão em órbita dentro de alguma massa que está aqui. Então, a gente pode observar a órbita dessas estrelas por muito tempo e a gente pode usar a órbita dessas estrelas para medir a massa que está no centro. Do mesmo jeito que a gente pode usar a órbita dos planetas para medir a massa do nosso próprio Sol. E, segundo esse experimento, a massa que está no centro aqui é uma massa de 4,3 milhões de vezes a massa do nosso próprio Sol. Então, a gente sabe, segundo toda a teoria da astrofísica que a gente sabe até hoje,
O único objeto que pode ter essa massa num lugar tão pequeno é um buraco negro. Esse é o buraco negro no centro da nossa galáxia. Um outro exemplo de como a gente pode observar efeitos gravitacionais de buracos negros e também como que a gente pode usar um buraco negro para fazer um experimento, para aprender mais sobre a teoria da gravidade, mas também, talvez, tentar entender mais como a teoria da gravidade vai interagir com a teoria da física quântica. Ondas gravitacionais. Com certeza todo mundo já ouviu de ondas gravitacionais, ou na mídia, ou algum artigo, alguma palestra, alguma coisa. Porque isso foi um feito assim, muito incrível, que aconteceu só há poucos anos atrás. Primeira vez que a gente conseguiu detectar uma onda gravitacional. Esse experimento também está testando a gravidade em jeitos que são parecidos, mas também diferentes de como que a colaboração onde eu trabalho também está testando a gravidade. Por último, a última coisa que a gente pode fazer, vocês já sabem. A gente pode usar o fato que a gravidade vai afetar a trajetória da luz para poder entender alguma coisa sobre a teoria da gravidade. Então, eu quero que vocês fiquem pensando sobre aquele primeiro exemplo, onde a gente tinha só uma estrela, o Sol e a Terra. A gente pode fazer uma coisa um pouco mais extrema, e a gente pode fazer a gravidade agir como uma lente. Então, tem um exemplo bem simples aqui, mas é uma coisa que vocês podem fazer em casa. Você só precisa de uma vela e também de uma taça de vinho. Especificamente, a parte de baixo da taça de vinho vai agir como uma lente que é parecida com uma lente gravitacional. Então, o que é importante aqui é o seguinte. Você começa com uma fonte de luz e você pode criar várias imagens dessa mesma fonte de luz. Não só isso, mas o formato da fonte de luz também vai ser deformado por essa lente. Se você conseguir botar a taça de vinho na posição perfeita, você talvez possa criar um anel de luz. Esse anel de luz vai ser mais brilhante do que a sua vela original. E, obviamente, é um formato completamente diferente do que o formato da vela. E aqui tem só mais um exemplo de como que você pode criar duas imagens usando só uma fonte de luz. Gravidade pode fazer a mesma coisa. Isso que é uma lente gravitacional. Isso aqui é uma imagem real que foi tirada pelo telescópio espacial chamado Hubble. Todos esses pontinhos aqui são galáxias, mas tem duas galáxias aqui no centro. Então, a gente está aqui, nós somos esse telescópio, a gente está olhando uma galáxia amarela. Mas atrás dessa galáxia amarela tem uma outra galáxia azul. Então, toda a luz da galáxia azul vai ter que passar bem perto da galáxia amarela enquanto ela está vindo para a Terra. Por causa disso, a trajetória da luz da galáxia azul vai ser deformada pela gravidade da galáxia amarela. Então, vai criar um efeito parecido com a taça de vinho. Não só você vai deformar completamente a imagem da galáxia azul, mas você vai criar uma coisa que é quase um anel. Então, isso é outro jeito onde a gente pode usar o fato que a gravidade pode afetar a trajetória da luz para poder aprender mais sobre a gravidade em si. Por exemplo, a gente usa isso hoje em dia, baseado numa imagem assim. Tem gente que pode fazer cálculo para tentar entender como que é a distribuição da massa dessa galáxia amarela, por exemplo. E não só a massa que a gente pode ver, não só estrelas, mas a massa total. Toda a gravidade que a gente está vendo aqui, a gente pode entender muito mais sobre isso usando essa imagem. Então, do mesmo jeito que a gente pode criar um anel aqui, a imagem do buraco negro também pode ter um anel. Então, a primeira vez que alguém pensou sobre o que você veria se você estivesse olhando para um buraco negro foi em 1973. Foi um físico chamado James Bardeen. E poucos anos depois, teve um outro artigo, em 1979, escrito por um outro físico chamado Luminé. E a imagem que eu estou te mostrando aqui é desse artigo de 1979.
Nesse artigo, ele calculou o que você veria se você estivesse olhando para um buraco negro e tivesse alguém atrás do buraco negro, iluminando o buraco negro com uma lanterna. E o que ele calculou é que você veria um anel de luz, e dentro desse anel de luz seria uma área muito escura. Essa área escura é que hoje em dia chamamos de sombra do buraco negro. Desculpa, fiquei muito perto de lá. Então, eu tenho um outro vídeo aqui que eu acho que vai ilustrar um pouco mais como que a gente pode criar essa sombra nessa imagem de um buraco negro. Então, esse círculo verde aqui, esse é o horizonte de eventos de um buraco negro que a gente está simulando. Todas essas linhas vermelhas e azuis são fótons, ou raios de luz. E a gente vai simular como que a trajetória desses fótons vai ser afetada pela presença desse buraco negro. Todos os fótons azuis vão cair para dentro do buraco negro e todos os fótons vermelhos vão escapar. A sombra do buraco negro é criada por todos esses fótons azuis que nunca vão chegar no observador. Então, o tamanho da sombra do buraco negro é esse tamanho aqui. É a largura de todos esses fótons azuis. E o tamanho do horizonte de eventos é esse círculozinho verde. Então, o que você está vendo na foto do buraco negro, você não está vendo o horizonte de eventos. Você está vendo a sombra do buraco negro. E a sombra do buraco negro é mais ou menos 2,5 vezes maior do que o horizonte de eventos. Você está aqui. Tá? Esse aqui é sempre o observador, vai sempre ser um telescópio. Tá bom? Então, esqueci de falar uma coisa. A gente está querendo observar o tamanho e o formato da sombra do buraco negro. Por quê? Segundo a teoria da relatividade do Einstein, a gente sabe exatamente como deve ser o tamanho e também o formato da sombra do buraco negro. Se for qualquer outra coisa, a gente sabe que esse buraco negro não se comporta do jeito que é esperado baseado nessa teoria. Uma das coisas que eu tenho feito como parte dessa colaboração é fazer simulações de como seria a sombra do buraco negro se o buraco negro não se comportasse do jeito que a gente espera. Porque a gente, na verdade, não sabe como seria uma sombra de um buraco negro diferente, então fica difícil falar que a gente pode desprovar uma outra teoria sem saber como que seria o sinal daquela outra teoria. Então, tem várias partes dessa colaboração onde eu atuo, mas isso é uma das coisas que eu tenho feito recentemente. Então, queremos fazer esse experimento, mas precisamos de buracos negros, certo? Então, existe algum buraco negro que é grande o suficiente, mas também perto o suficiente para que a gente possa fazer uma imagem desse buraco negro e poder medir o tamanho e o formato da sombra do buraco negro? Obviamente, todos vocês já sabem a resposta, porque todo mundo já viu a imagem, certo? Mas tem mais do que um buraco negro que é perto o suficiente e grande o suficiente para que a gente possa fazer uma imagem assim. Especificamente, tem um buraco negro no centro da nossa própria galáxia. Eu já introduzi ele para vocês, apresentei ele para vocês. Tem uma massa de 4,3 milhões de vezes a massa do Sol. E tem uma distância de 27 mil anos-luz. O nome desse buraco negro é Sagitário A Estrela. O outro buraco negro é o buraco negro no centro da galáxia M87, ou Messier 87. Esse buraco negro tem uma massa de 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol e tem uma distância de 55 milhões de anos-luz. O buraco negro que vocês viram na foto que foi publicada em abril deste ano é o buraco negro no centro da galáxia M87. O buraco negro no centro da nossa própria galáxia é mais ou menos 1000 vezes menor do que o buraco negro no centro de M87, mas também é mais ou menos 1000 vezes mais perto. Então, esses dois fatores de 1000 cancelam e a gente espera que os dois buracos negros vão ter mais ou menos o mesmo tamanho no céu. Então, a gente espera poder fazer as imagens dos dois buracos negros. Mas, sendo que vocês já viram que a gente conseguiu fazer uma imagem de M87, eu vou apresentar esse buraco negro para vocês primeiro. Então,
Se alguém tem algum interesse de saber aonde as coisas estão no céu, tenho aqui um mapa. A galáxia M87 está mais ou menos aqui. E a gente pode chegar um pouquinho mais perto e podemos ver a galáxia. Esse borrão amarelo aqui, essa é a galáxia M87. O que eu acho legal sobre essa foto é que essa foto não foi feita usando nada profissional. Isso daqui não foi usando um telescópio profissional, nem nada assim. O que quer dizer que essa galáxia, na verdade, é bem brilhante no céu e também é bem próxima à nossa galáxia. Mas, se você quiser usar um telescópio um pouco mais profissional, você pode ter uma imagem assim. E essa é uma imagem usando o telescópio espacial Hubble. Então, toda essa luz amarela aqui é a galáxia M87. Desculpa. O buraco negro está aqui no centro. E você também pode ver essa estrutura azul. Essa estrutura é chamada de jato do buraco negro. Então, tem um buraco negro que é pequenininho, que você não pode ver ele aqui, mas ele tem tanta energia e tem um campo magnético tão forte que ele consegue expulsar um monte de matéria e criar essas estruturas que você vê aqui. Uma das coisas que a gente quer estudar usando o telescópio Horizonte de Eventos é também como que esses jatos são criados e como que eles funcionam. Tem muito que a gente ainda não entende sobre essas estruturas, mas elas são bem frequentes no universo. Então, tá bom. Sabemos que experimento a gente quer fazer. A gente quer medir o tamanho e o formato da sombra do buraco negro. Já escolhemos os nossos 2 buracos negros. E agora temos que pensar como que a gente vai fazer um experimento para conseguir fazer isso. Qual que é o instrumento que a gente tem que fazer para poder fazer esse experimento? Primeiro, temos que pensar qual que é o tamanho desses buracos negros no céu. Isso daqui é a Lua, não é um buraco. Não é um buraco negro. Não é um buraco negro. Nossa, desculpa. Mas eu queria usar a Lua como um exemplo. Na astronomia, a gente gosta de falar do tamanho das coisas no céu usando ângulos. Então, por exemplo, o diâmetro da Lua é mais ou menos meio grau. Se você esticar o seu braço e olhar para o seu dedo, o diâmetro do seu dedo, a espessura do seu dedo, é mais ou menos 1 grau. Então, a Lua vai ocupar metade do seu dedo, se o seu braço estiver esticado. Então, dentro de cada grau, a gente tem 60 minutos. E dentro de cada minuto, temos 60 segundos. E dentro de cada segundo, temos 1000 milissegundos. Dentro de cada milissegundo, temos 1000 microsegundos. O diâmetro da sombra do buraco negro no centro de M87 é 40 microsegundos. Isso é equivalente a mais ou menos 1/100º milionésimo de grau. Para você ter uma ideia quão pequeno é isso, se você pegasse uma laranja e botasse na superfície da Lua e depois tirasse uma foto dessa laranja da Terra, é mais ou menos isso que seria o tamanho da sombra do buraco negro. Tá bom, então sabemos a resolução que a gente vai precisar. Outra coisa que a gente tem que decidir é qual que é o comprimento de onda que a gente vai usar para fazer esse experimento. Vocês estão olhando agora o resultado de uma simulação. Essas estruturas amarelas são o jato. Nossa, desculpa, gente. Eu não gosto de ficar parada, mas eu acho que eu tenho que ficar parada. Essas estruturas são o jato do buraco negro, e essa estrutura mais laranja aqui, esse daqui é o que a gente chama de disco de acreção. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: você tem um buraco negro e você tem um monte de matéria que está rodeando esse buraco negro. Essa matéria fica muito quente e fica um sistema muito turbulento, porque a matéria fica quente e vira um plasma. Então, você tem um monte de partículas que têm carga, elas estão se movimentando dentro de um campo magnético muito forte, porque buracos negros também têm campos magnéticos muito fortes. Então,
como que essas partículas que têm carga vão interagir com o campo magnético, é isso que gera a turbulência. E essa turbulência é que deixa a matéria cair bem devagarzinho para dentro do buraco negro. O que eu não falei, mas é importante, é que você não está vendo essa imagem na cor real. Na verdade, você está vendo a intensidade de luz de 1 centímetro. Luz que tem um comprimento de onda de 1 centímetro. Então, a gente escolhe essa cor porque fica uma imagem bonita. Mas essa imagem e também a imagem do buraco negro não é laranja ou amarela, mas tem um comprimento de onda que é uma onda que nós humanos não podemos detectar com os nossos olhos. Então, se a gente fosse construir um instrumento que vai detectar ondas que têm um comprimento de 1 centímetro, a gente ia poder estudar muito sobre o jato do buraco negro, também sobre o disco de acreção do buraco negro, mas a gente não ia poder ver a sombra do buraco negro. Por quê? O disco está aqui, está completamente ofuscando a sombra do buraco negro que está lá dentro. Então, a gente tem que usar uma onda que tem um comprimento menor, especificamente onda que tem um comprimento de onda de 1,3 milímetros. Então, vamos ir agora de 1 centímetro até 1,3 milímetros. E você vai ver como que esse disco fica completamente transparente. E esse círculo escuro aqui, isso é que é a sombra do buraco negro. Então, sabemos a resolução que a gente precisa, sabemos qual que é o comprimento de onda e sabemos o experimento. Mas agora a gente tem que construir o nosso instrumento. Então, se você fizer o cálculo de qual que é o tamanho do telescópio que você precisa para poder fazer uma imagem que tenha resolução de uma laranja na superfície da Lua, você vai ver que o tamanho do telescópio é mais ou menos o tamanho da Terra. Obviamente, a gente não pode construir um telescópio que é do tamanho da Terra, porque é ridiculamente caro, mas também vai fazer metade da Terra ficar sempre escura, que também não é bom para ninguém. Então, a gente vai usar uma técnica chamada interferometria. Interferometria funciona o seguinte: você tem um monte de telescópios espalhados pela Terra inteira, e todos esses telescópios, mais ou menos pequenos, podem se comportar como se fosse um telescópio muito grande, mais ou menos do tamanho da Terra. Então, vou tentar explicar um pouco sobre a interferometria aqui para vocês. Vamos dizer que você tem o seu buraco negro aqui, e esse buraco negro está emitindo ondas de rádio. 1,3 milímetros é tecnicamente parte de rádio, mas é uma onda de rádio com comprimento bem pequeno. Então, essas curvas brancas são ondas de rádio que estão vindo até a Terra. Você tem um telescópio de rádio aqui e você tem outro telescópio de rádio aqui. Cada onda que vai chegar na Terra vai chegar em um telescópio um pouquinho antes do outro telescópio. Então, a gente pode usar esse pequeno atraso para poder determinar exatamente aonde que foi emitida cada onda de rádio. E é assim que a gente consegue uma resolução tão alta. Mas uma coisa que foi muito importante para esse experimento é o seguinte: a gente está fazendo experimentos assim com comprimentos de onda muito mais compridos. Nunca tinha feito um experimento assim, nunca tinha sido feito um experimento assim com ondas que têm um comprimento de 1,3 milímetros, porque é muito, muito, muito pequeno. Então, se você tem um comprimento de onda que é menor, você vai precisar detectar o tempo em que cada onda chega no seu telescópio com uma precisão muito mais alta. Então, você vai ter que ter um relógio muito mais preciso se você está usando uma onda que tem um comprimento mais curto. Então, a gente teve que usar relógios atômicos em cada telescópio. Não só isso, mas a gente também teve um outro grande problema, que a gente precisou coletar uma quantidade gigantesca de dados. Especificamente, em 5 dias de observações, a gente coletou 5 petabytes de dados. 1 petabyte é 1000 terabytes. Então, a gente coletou 5.000 terabytes. Um segundo que eu vou beber mais água. Desculpa.
Peguei o copo errado. Esse copo tinha muito mais água do que o outro. Desculpa, gente. Estava tentando ir rápido. Nossa. Sujei toda, mas pelo menos é água. Desculpa. Não sujei o microfone não, viu? Eu botei 2 copos aqui, eu estava tentando ir rápido. Desculpa. Ninguém viu isso, né? Vocês vão fingir que vocês não viram, tá bom? Estamos de acordo? Ótimo. Vamos lá. A gente coletou 5.000 terabytes de dados. Isso é tantos dados que é completamente impossível você poder transferir todos esses dados pela internet. A gente literalmente teve que pegar todos os discos, botar tudo dentro de uma caixa e mandar pelo SEDEX. Literalmente. Coisa muito ridícula. Tem uma história, na verdade, o seguinte. Chegou uma caixa gigantesca, uma caixa de madeira. Chegou lá num computador, num supercomputador, onde a gente faz a correlação desses dados. E a gente todo feliz, né? Assim, eu não estava lá, mas eu conheço quem estava lá. Eles estavam bem felizes que finalmente chegaram os dados. Eles abriram a caixa e tinha um monte de pano. Só isso. Obviamente, a gente ficou muito preocupado, né? E assim, até preocupado que tinha alguma fábrica em algum lugar que tinha abrido a caixa esperando o pano e tinha achado um monte de disco. E o que essa fábrica vai fazer com um monte de disco, né? Provavelmente jogar fora. Bem, por sorte, eles não jogaram fora e a gente conseguiu achar os nossos dados. A companhia que estava fazendo essa entrega nunca nem falou para a gente onde é que foi parar, só entregaram a coisa certa e ficou por isso. Mas, enfim, a gente tem que mandar essas coisas por SEDEX. Então, você manda tudo para o SEDEX, tudo chega no mesmo lugar, aí você tem um supercomputador que vai fazer toda essa correlação. E o que você está fazendo, na verdade, é que você vai interferir cada ondinha de rádio que chegou aqui com cada ondinha de rádio que chegou ali. E você vai fazer essa interferência no computador. Então, como vocês já sabem, a gente conseguiu fazer esse instrumento, e a gente chamou esse instrumento de o Telescópio Horizonte de Eventos. Eu vou agora levar vocês num tour. A gente vai ver todos os telescópios que participaram da primeira observação do Telescópio Horizonte de Eventos. Então, primeiro, temos o telescópio na Espanha. Também temos muitos telescópios no Chile. São 66 telescópios que fazem parte de um grande telescópio. Também o telescópio no México. Telescópio no Arizona. Esse daqui é no Havaí, que também tem um monte de telescópio pequeno, que faz um telescópio grande. E, finalmente, o telescópio no Polo Sul. Foram esses todos os telescópios que participaram das observações em 2017. Foram essas observações que foram usadas para fazer a imagem que foi publicada em abril deste ano. Hoje em dia, a gente já adicionou 3 outros telescópios e a gente vai fazer observações novamente em 2020. Esperamos ter cada vez uma imagem mais nítida e melhor para vocês. Obviamente, não é só telescópio, você também precisa de um time gigante de gente que também vai trabalhar nisso e poder analisar esses dados. Essa imagem foi tirada no na nossa última reunião dessa colaboração. Isso daqui foi na Holanda e, quando essa imagem foi tirada, que foi em novembro de 2018, a gente já tinha visto a foto. Então, a gente estava muito, muito feliz que, finalmente, depois de muito esforço, depois de muito tempo, e, obviamente, muitos jeitos em que isso podia ter dado errado, finalmente a gente conseguiu fazer uma imagem de um buraco negro. E a gente já estava até escrevendo os artigos científicos que foram publicados em abril deste ano. Então, eu também queria mostrar para vocês umas fotos de todas as pessoas que estavam em todos esses telescópios durante essa observação. Então, aqui tem o grupo que estava no Chile, o grupo que estava no México, no Polo Sul, no Havaí, no Arizona e na Espanha. O que você talvez não tenha percebido é que eu não estava em nenhuma dessas fotos. Por quê?
Por quê? Enquanto todo mundo que faz a observação estava em lugares lindos, em cima de uma montanha na Espanha, ou até no Polo Sul, que assim, é bem frio, mas é legal, porque você pode ver um monte de pinguim. Eu estava aqui, nessa salinha aqui, muito linda, maravilhosa, né? Então, o que você está vendo aqui é o seguinte, tem um monte de gente dentro dessa sala. Por quê? Todo dia a gente se reunia aqui, e a gente tinha que decidir se a gente ia observar esse dia ou não. Por quê? A gente conseguiu convencer todos esses telescópios a darem para a gente 5 noites, mas dentro de um intervalo de 10 dias. Então, cada dia a gente tinha uma reunião, e a gente tinha que ver como que era o clima em todos esses telescópios, para decidir se a gente achava que aquele dia ia ser um dos 5 melhores dias nesses 10 dias que a gente tinha. Então, a gente tinha que esperar que o clima ficasse bom, não só em um lugar, mas literalmente em 6 lugares diferentes, espalhados pela Terra. Estatisticamente, a chance disso não é muito boa. Mas a gente deu muita sorte e o tempo colaborou muito com o nosso experimento. A gente tinha um clima muito melhor do que a gente tinha esperado em todos os telescópios, que foi maravilhoso e foi por isso que a gente conseguiu fazer a imagem que vocês viram. O que você não vê nessa foto é que, quando estava de noite, eu ainda estava aqui. Por quê? A gente está usando onda que tem um comprimento de 1,3 milímetros, e esse comprimento de onda interfere com água que está na atmosfera. Então, não só a gente precisa ter um clima muito bom, mas a gente também precisa botar todos os nossos telescópios numa altura muito alta. Tão alta que você até talvez corre o risco de passar mal, porque não tem um oxigênio suficiente. Então, a gente decidiu que ia ser muito bom ter pelo menos uma pessoa que vai ficar acordada a noite inteira e vai estar prestando atenção no que está acontecendo em todos esses telescópios, para ter certeza que todos os instrumentos estão funcionando e ninguém está passando mal. Se alguém ficar um pouco doido por causa da falta de oxigênio, tem que ter alguém oxigenado que pode ligar para alguém e fazer alguma coisa, certo? Então, eu ainda estava aqui às 2h da manhã. Tenho certeza que ninguém está passando mal. Não só eu, tinha outros alunos de graduação, mas com certeza tem pós-graduação, desculpa. Com certeza tem muitos alunos de pós-graduação que também vão entender que é esse tipo de coisa que às vezes você tem que fazer. Ficar lá até a noite inteira, só para ter certeza que ninguém desmaiou em cima de uma montanha no México, ou no Chile, na Espanha. Um dia eu fiquei assim, muito feliz que eu pude ir para casa porque nevou em cima de um vulcão no México. Literalmente, cheguei em casa e falei assim para minha amiga, eu estou em casa porque estava nevando em cima de um vulcão no México. Eu estava nos Estados Unidos, muitas milhas de distância, e ela não estava entendendo nada. Mas, enfim, eu não pude ir para nenhum telescópio. Esse é o telescópio no Polo Sul. O que você está vendo aqui, essa estrutura, isso daqui é a nossa própria galáxia, é a Via Láctea. Se você for para um lugar muito longe de qualquer cidade, e também um lugar que não tem nuvem nenhuma, talvez você consiga ver isso com os seus próprios olhos. É lindo, maravilhoso. Eu amo quando eu estou num lugar que eu posso ver isso. Você também está vendo luzes verdes. Isso é a aurora austral. Mas por que eu estou te mostrando isso? Né? Por que vocês estão vendo o telescópio no Polo Sul praticamente dançar? Porque esse telescópio é muito importante para nosso instrumento, mas também é um telescópio um pouco difícil. Por quê? Vocês já sabem que a gente tem que mandar os nossos dados pelo SEDEX. Sim, só que não tem SEDEX no Polo Sul. A gente está tentando convencer eles a adicionar isso, mas não aconteceu ainda. A gente até tentou com a Amazon, mas a Amazon também não entrega nada lá. Enfim, você só pode entrar ou sair do Polo Sul durante o verão. A gente fez as nossas observações em abril. Então, já não podia mais sair. Então, todos os nossos dados ficaram lá, sentadinhos, esperando, com muita paciência, até novembro, porque foi a primeira vez que a gente conseguiu tirar os nossos dados do Polo Sul. Então, esse telescópio é muito importante, mas também tem as suas dificuldades. Então, depois que a gente finalmente conseguiu todos os nossos dados, começou um tempo muito longo de fazer a correlação desses dados. A gente fez essa correlação mais de 5 vezes, só para ter certeza que estava tudo certo.
Depois disso, teve muita análise desses dados. A gente queria ter certeza que a gente não tinha feito nenhum erro, a gente queria ter certeza que a gente estava entendendo todas as margens de erro, e, finalmente, a gente pôde analisar esses dados e tentar fazer uma imagem. Eu vi essa imagem pela primeira vez em junho de 2018. Eu tive que esperar até abril de 2019 para poder falar para alguém que eu tinha visto a imagem de um buraco negro. Mas foi realmente incrível a experiência de poder estar na sala a primeira vez que a gente fez uma imagem de um buraco negro. Eu trabalho mais na parte teórica, mas eu queria também fazer parte do time que estava trabalhando nessa imagem. Então, também fiz muitas imagens e trabalhei com isso também. Só porque vai ser uma experiência única que eu vou lembrar para sempre. Eu estou muito feliz que, finalmente, eu posso mostrar isso para todo mundo. Então, o que a gente pode fazer com essa imagem? O que a gente pode aprender com essa imagem? Primeiro, que podemos usar essa imagem para medir a massa do buraco negro com muito mais precisão. Eu mostrei para vocês um vídeo de um monte de estrela em órbita em volta de um buraco negro. Mas era o outro buraco negro. Aquele buraco negro está no centro da nossa galáxia. Então, a gente pode observar pequenas estrelas em órbita em volta desse buraco negro. A gente não pode observar estrelas que estão em órbita em volta do buraco negro no centro de M87, porque é muito, muito distante. Mas a gente pode fazer uma coisa um pouco parecida. A gente pode usar a luz que está vindo dessa estrela, um monte de modelo e um monte de estatística para poder ter alguma estimativa da velocidade das estrelas, mas não de uma única estrela, mas uma velocidade das estrelas todas, como se fosse a população toda dessas estrelas que estão em volta desse buraco negro tem uma média de velocidade tal, vamos dizer. Aí você pode usar isso para ter uma estimativa da massa desse buraco negro. Então, a gente também pode usar o tamanho da sombra do buraco negro para medir a massa do buraco negro. E, segundo esse experimento, esse buraco negro tem uma massa de 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. E o que foi muito surpreso para a gente é que isso é consistente com o outro experimento que foi feito usando estrelas que estão rodeando o buraco negro, mas uma distância muito mais longa. Então, o que mais que a gente pode fazer com essa imagem? Um outro exemplo de o que a gente pode fazer com essa imagem é que a gente pode usar o formato da sombra do buraco negro para poder ver se o formato dessa sombra é consistente com o que é previsto pela teoria da relatividade geral. Especificamente, se esse buraco negro for o buraco negro que é previsto pela teoria da relatividade geral, a gente sabe que a sombra desse buraco negro tem que ser praticamente um círculo com uma pequena deformação. Provavelmente vai ser um círculo, é possível ter uma deformação, mas tem que ser uma deformação bem pequena. Matematicamente, tem um limite. Então, segundo essa imagem, a gente acha que esse buraco negro tem uma sombra que é um círculo. É possível, baseado nessa imagem, que tenha alguma deformação, mas essa deformação tem que ser menor de 10%. E 10% ainda é maior do que a deformação possível se esse buraco negro for o buraco negro que é previsto pela teoria da relatividade. Então, o que isso está falando? Até agora, é consistente com o que é previsto pela teoria do Einstein. Mas é possível que, quando a gente fizer isso de novo, com mais telescópios, com algoritmos melhores, e ficar fazendo isso vários anos, a gente vai aprender mais sobre como que faz esse experimento, é possível que a gente consiga ver alguma coisa que não seja consistente com a teoria da relatividade. Porque a nossa margem de erro, até agora, é grande o suficiente que ainda é possível ter alguma coisa que não seja consistente. Mas, até agora, parece ser consistente. O próximo passo é o seguinte. Eu falei para vocês que tem 2 buracos negros, que são grandes o suficientes e perto o suficientes que a gente possa fazer uma imagem assim. Mas, até agora, vocês só viram a imagem de um desses buracos negros. E agora eu vou apresentar para vocês o buraco negro no centro da nossa própria galáxia.
essa estrutura aqui é a Via Láctea, e tudo que você vai ver nesse vídeo que eu vou tocar é imagem real astronômica. E a gente vai fazer um tour até o centro da nossa própria galáxia. A gente vai chegar aqui no centro, vocês vão ver aquelas estrelas em órbita novamente, e depois vocês vão ver como que o experimento que está medindo a localização dessas estrelas tem melhorado, especificamente tem uma precisão muito mais alta agora, que é o que você está vendo agora. Isso daqui é uma simulação desse buraco negro. O que está acontecendo é que, novamente, tem um monte de matéria que está rodeando esse buraco negro e está caindo dentro desse buraco negro. Agora você está vendo luz que tem um comprimento de 1,3 milímetros. E o que vocês podem ver aqui é o seguinte: a imagem desse buraco negro está mudando. A imagem é variável. Isso é muito importante, porque o nosso instrumento, na verdade, usa a Terra como parte do nosso instrumento. Então, a gente usa o fato que a Terra está rodando para poder coletar mais dados sobre essa imagem. Então, demora mais ou menos 12 horas para que a gente possa coletar dados suficientes para poder fazer uma imagem. Obviamente, a gente não pode fazer a Terra rodar mais rápido. Então, não tem como fazer o tempo que demora para coletar esses dados mais curto. Então, a gente acha que todos os buracos negros vão ter alguma variabilidade, mas o que é importante é o seguinte: o tempo escala da variabilidade que você está vendo aqui é proporcional à massa do buraco negro. Então, um buraco negro que é 1000 vezes maior, toda a variabilidade que vai acontecer na imagem daquele buraco negro vai acontecer 1000 vezes mais devagar. Então, o outro lado é que, se você tem um buraco negro que é 1000 vezes menor, a imagem vai mudar 1000 vezes mais rápida. Então, a gente conseguiu fazer a imagem do buraco negro no centro de M87, porque o buraco negro no centro de M87 está praticamente parado, dentro de 12 horas. Mas o buraco negro no centro da nossa galáxia vai ser 1000 vezes mais rápido. Então, a gente, na verdade, já conseguiu observar eventos de variabilidade nesse buraco negro que tem um tempo de mais ou menos 1 ou 2 horas. Então, a gente já sabe que esse buraco negro vai variar dentro de 1 ou 2 horas. Então, vai ser muito difícil a gente conseguir coletar dados suficientes para conseguir... Em 12 horas, a gente coleta dados suficientes para conseguir fazer uma imagem, mas, na verdade, é bem provável que não vai existir nenhuma imagem que vai ser consistente com todos esses dados, porque alguns dos dados foram tirados de uma imagem, depois, uma hora depois, a imagem tirou e a gente mudou e a gente tirou mais dados. Então, a gente está tentando comparar dados de várias imagens, tentando fazer uma só imagem. Então, é muito mais complicado. E o grande foco de muito da minha pesquisa tem sido isso, tentando entender como que a variabilidade vai afetar esse instrumento, especificamente afetar a nossa habilidade de conseguir fazer uma imagem. Então, o que eu estou fazendo agora é o seguinte: eu estou rodando mais ou menos 1 milhão de imagens de buraco negro. Então, assim, várias simulações de vários buracos negros, como esse que você está vendo aqui. E eu quero usar todas essas simulações como se fosse dados de treinamento. Então, eu tenho um algoritmo, o algoritmo vai aprender alguma coisa sobre essas simulações, e o algoritmo vai tentar usar os dados que a gente coletou para fazer uma imagem. Mas o que é diferente é o seguinte: nos lugares onde o algoritmo não tem dados suficientes, o algoritmo vai tentar adivinhar o que deveria ser os dados lá, usando o que o algoritmo aprendeu sobre as simulações. Então, a ideia é que eu quero tentar fazer não só uma imagem,
mas fazer imagens que estão variáveis ao longo do tempo. Então, como se fosse fazer um filme do buraco negro no centro da nossa própria galáxia. Então, para os físicos que talvez estejam interessados, eu estou usando, a técnica que eu estou usando é chamada análise de componentes principais. E eu sei que em várias áreas da engenharia, isso também é chamado de proper orthogonal decomposition, se alguém ouviu falar. Se não ouviu falar, não se preocupe. É só para aqueles que estão interessados, se você quiser saber um pouco mais de como que isso funciona, eu estou aqui para perguntas também. Obrigada. Lia, agradecemos a sua apresentação e a gente tem 20 minutos para perguntas. Bom, apresentação, né? Vocês me conhecem, o professor Rafael Cuenca. A gente se conheceu hoje mais cedo. Na verdade, minha pergunta vai acabar fazendo umas 3 perguntas rápidas. A primeira, que eu estou curioso, em relação à questão da forma, né, e da precisão, que você disse do horizonte de eventos. Então, existe teoria, existe aquelas teorias que não são consistentes com a relatividade, e aí você observa a forma e vê se não está em 10% de erro em relação à teoria da relatividade. Então, existem outras que você vai poder comparar. Só que, da simulação, a gente está fazendo... Eu imagino que vocês estejam fazendo diretamente o que seria o buraco negro se a imagem não tivesse alguma deformação, ou vocês já consideram algum problema na observação da imagem por deformação do caminho da luz desde o buraco negro até aqui, por exemplo, uma deformação do espaço-tempo, coisa assim, por uma galáxia ou outra massa que esteja no caminho. Tá? Então, essa seria a primeira. Tá bom, vou responder uma de cada vez para não esquecer. A resposta simples é sim. Tem muita gente que está fazendo não só simulações do buraco negro em si, mas também fazendo simulações das nossas observações. Então, está tentando simular quais que seriam os erros nas nossas simulações, nas nossas observações, para ver se a gente iria conseguir ver alguma deformação. Eu não estou fazendo tanto isso, como se fosse assim, um outro grupo dentro da colaboração que está focado mais nisso, mas é uma coisa que a gente tem realmente essa preocupação. Eu estou mais focada na parte mais teórica, fazendo essas simulações, aí as outras pessoas se preocupam com essa segunda parte. Legal. A outra seria em relação à questão do telescópio, né, de você utilizar os vários radiotelescópios para formar um grande. Então, como você está usando a área, não é exatamente do tamanho da Terra, não é uma questão de fóton. Então, a minha pergunta, de quantidade de fóton que você precisa por causa de área, minha pergunta é, a questão da observação é a defasagem do sinal que você recebe em cada um deles por causa das posições relativas diferentes? Ou por que a necessidade dos telescópios estarem distribuídos dessa forma na técnica de interferometria? Tá. Você é professor, então eu vou dar a resposta completa, mas se alguém não entender, pode me perguntar. Então, o que está acontecendo é o seguinte, a gente está observando, na verdade, no espaço do Fourier. Então, a distância entre 2 telescópios, se a distância for mais comprida, você vai poder observar um Fourier que tem uma frequência mais alta. Então, o que acontece é que a gente está fazendo Fourier numa imagem, não no tempo. Então, é um Fourier de 2 dimensões. Então, se você pensar no Fourier de uma imagem, se você conseguir observar um Fourier que tem uma frequência mais alta, você vai poder usar essa informação para fazer mais detalhes na sua imagem. Entendeu? Isso ajuda? Que aí você consegue frequência maior, a frequência espacial da imagem também estaria envolvida nisso, não só o sinal da... ok. Exatamente. E, para finalizar, aí vocês estão livres. No final, quando você falou da decomposição do modelo para aprendizagem que você pretende usar, a própria orthogonal decomposition, você vai usar ela depois para alimentar um modelo, ou é ela diretamente que você vai usar para o... só para explicar, já ouvi falar, mas nunca trabalhei com ela. Aí eu fiquei curioso, qual que seria o procedimento para fazer o aprendizado frente a essa decomposição? Sim, ótimo. Queria mesmo ter mais tempo para explicar isso. A ideia é o seguinte,
Você pode usar isso para fazer como se fosse uma base de imagens. Então, vamos dizer que você tem 1000 imagens, elas não são a mesma imagem, mas têm algumas coisas em comum. Você pode usar essa técnica de análise de componentes principais ou proper orthogonal decomposition. Eu não sei como é que vocês traduzem isso, desculpa. Mas, enfim, todo brasileiro que eu sei que usa isso fala inglês, então, desculpa. Você pode usar isso para praticamente assim, achar, vamos dizer, 10 imagens. E essas 10 imagens podem ser usadas para fazer uma combinação linear. E você pode usar essas 10 imagens para fazer combinações lineares diferentes e você pode reconstruir cada uma das 100 ou 1000, eu não sei quantas que eu falei, 1 milhão de imagens que você tinha originalmente. Então, obviamente, com só 10 imagens, você não vai ter a precisão muito alta. Mas a ideia é o seguinte, você vai poder usar um número mínimo de imagens para ter uma precisão que não é muito ruim. Tipo assim, você decide, eu preciso da precisão tal. Aí você vai ver quantas imagens você vai precisar. E o que eu tenho visto é que talvez seja possível você ter uma precisão bem alta comparado com o erro que a gente espera desse instrumento. Você pode ter uma precisão bem alta usando, tipo, 10 imagens. E você pode começar com, vamos dizer, 1 milhão de imagens, e você pode reconstruir todas essas imagens usando só uma combinação linear de 10 imagens. Então, a ideia para a aplicação aqui é o seguinte, você vai ter dados e você vai tentar criar uma combinação linear dessas imagens para poder criar alguma imagem ou, então, uma série de imagens que são consistentes com os dados. Ajudou? Isso mesmo. Obrigado. Obrigada a você. Olá, Lia. Me chamo Erickson, sou um mero estudante de engenharia aqui. E eu escrevi, que eu acho que é mais fácil para mim. Além da fabulosa equipe a qual a doutora Lia faz parte, e a doutora Cat Bauman também, e os grandiosos telescópios espalhados por todo o planeta, quero muito que diga para a gente todas as organizações de investimento e financiamento que financiaram a pesquisa e o principal objetivo delas, investir em pesquisa de base. E desde já agradeço por ter aceito esse trabalho de divulgação científica para o mundo e mostrar o quanto é importante o investimento em ciência de base. E obrigado por mostrar a beleza da física e do universo através dos seus olhos. Muito obrigada. Então, é uma pergunta muito boa e, infelizmente, eu não vou saber todas, porque tem gente espalhada pelo mundo inteiro. Então, tem associações que estão dando dinheiro pelo mundo inteiro. Então, tem muitas que eu não conheço pessoalmente, mas eu posso falar sobre as que eu conheço. Por exemplo, eu trabalho nos Estados Unidos e tem uma associação que é a Fundação Nacional de Ciência, que dá dinheiro para o avanço de ciência em geral. E, que eu saiba, essa fundação deu total, até hoje, pelo menos, 28 milhões de dólares para esse experimento, ao longo de mais de uma década. Então, esperaram uma década, a gente não tinha resultado nenhum por uma década, continuaram dando dinheiro para isso, por causa da esperança que a gente podia fazer uma coisa que nunca tinha sido feito antes, que a gente podia testar uma coisa de um jeito diferente, e é, na verdade, essa fundação que também está me pagando. Eu ganhei uma bolsa na pós-graduação e agora eu tenho uma outra bolsa de pós-doutorado, que as duas bolsas vieram dessa fundação. E essa fundação que financia quase toda a astronomia que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu também sei que ESO, que é como se fosse a NASA da Europa, eu não sei como é que é a sigla, para falar a verdade, European Space Agency, alguma coisa assim. Eu sei que a ESO também deu um monte de dinheiro para esse experimento. Eu acho que é mais do que 5 milhões, mas não sei exatamente quanto, porque eu sei que teve um projeto que foi mais ou menos 5 milhões, mas
novamente, eu acho que assim, especificamente essa agência é bem focada em coisas do espaço. Então, essa agência também é bem focada em financiar astronomia. Isso foi... Eu respondi tudo, eu não sei se eu respondi todas as partes. Olá, eu sou o Arthur, também sou mero estudante de engenharia. E algumas perguntas já fizeram, mas a outra pergunta que eu ia fazer é se... É uma pergunta simples, na real. Que eu acho que eles vão lançar um telescópio que chama TESS. E eu não sei se... Porque vai ter uma TESS ou tem alguma coisa depois do SS? Não tenho certeza, eu acho que Tá, tem é um telescópio tentando achar planeta? Isso. Já Só que foi lançado e já está funcionando. Tá. Então... Não, mas... Não, Eu desculpa, continue. Tá Desculpa. Bom. Não. Aí, sou meio alienado mesmo. Então, mas eu queria saber se ele talvez ajuda um pouco nessa pesquisa, pelo fato dele ter uma resolução melhor ou algo assim. Porque, pelo que eu vi, vocês pesquisam essas ondas e tal. E teve um telescópio do tamanho da Terra e teve que fazer um programa super difícil para descobrir todas essas combinações lineares e chegar na melhor possibilidade possível disso. Isso deve ter demorado um tempo, deve ter e tal. E eu não sei se talvez isso tenha alguma relação, alguma ajuda. Era uma dúvida que eu tinha. Não, boa pergunta, sim. Eu vou responder numa forma um pouco mais geral. Uma coisa que é muito importante para esse instrumento, em geral, instrumentos que estão usando a interferometria, é que todos os telescópios têm que estar olhando para a mesma coisa na mesma hora e você tem que ter uma precisão da localização de cada telescópio, assim, uma precisão muito alta, que fica um pouquinho difícil se o telescópio está assim, se movimentando uma velocidade muito rápida comparado com a gente. Outra coisa é que você tem muitos dados. É muito difícil você conseguir transferir 1 terabyte de dados de um telescópio espacial. Mas a outra parte é que você tem que ter um telescópio que está operando no mesmo comprimento de onda. E eu acho que está em outro comprimento de onda. Mas o que eu gosto da sua pergunta é que é uma coisa que a gente já está pensando nisso. A gente está tentando, assim, começando a conversar com engenheiros e ver se tem algum jeito de a gente fazer alguma coisa no espaço para poder aumentar o tamanho do nosso telescópio. Então, são esses os problemas que a gente está assim, tentando resolver agora. Por exemplo, como é que a gente vai tirar 1 terabyte de dados de uma nave espacial, que é difícil. A gente está assim, pensando, tá, a gente põe dentro de uma caixinha, a gente manda para a Terra, mas eu acho que não vai dar certo, não. Eu acho que vai ter que ser um pouquinho mais complicado do que isso. Mas a ideia de ir para o espaço é, com certeza, uma coisa assim, que a gente está muito animado, muito interessado, só tem que resolver um monte de problemas que é mais na área da engenharia. Então, a gente está começando a conversar com essa comunidade também. A pergunta que eu ia fazer é como você se misturou com esse pessoal para, tipo... Como você conseguiu... Como você chegou lá, sabe? Essas coisas assim. Sim. Então, eu fiz a graduação e pós-graduação nos Estados Unidos, e quando eu estava fazendo a aplicação para pós-graduação, eu já estava... Lá você tem que escrever uma redação, não é só uma prova, você tem que escrever um monte de coisa. Você tem que assim, escrever, eu estou interessada em fazer isso porque é a melhor coisa do mundo, por essas razões, e eu sou a melhor pessoa para fazer isso. É meio assim. Então, o que eu escrevi é que eu estava interessada em usar objetos astronômicos como se fosse um laboratório para a gente poder entender mais sobre teorias da física, que são assim, teorias fundamentais. E eu não tinha a menor ideia que esse experimento existia. Sim, menor ideia. Esse experimento está fazendo exatamente o que eu queria fazer. Eu fui para a pós-graduação sem ter a menor ideia que esse experimento existia. Eu estava na pós-graduação numa universidade, e aí veio uma professora e deu uma palestra. E eu fiquei super interessada na pesquisa dela, e eu comecei a conversar com ela. E assim, eu já estava como aluna numa universidade, e ela estava como professora em outra universidade. Aí a gente decidiu que a gente queria colaborar num projeto assim, e aí a gente escreveu uma proposta para essa Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos
para tentar fazer isso. E na proposta eu já escrevi que eu queria fazer isso, eu sou aluna da universidade tal, mas eu vou passar parte do meu doutorado trabalhando com essa professora nessa outra universidade, e a proposta foi aprovada e foi assim que isso tudo deu certo. Mas, assim, isso não é comum. Eu não conheço mais ninguém que conseguiu fazer alguma coisa assim funcionar, que eu fiz toda a minha pesquisa em uma universidade, com uma professora que não é nem parte da universidade onde eu recebi o meu diploma. Então, é um pouco esquisito. Mas eu estava assim, muito interessada e muito animada com esse projeto, então deu tudo certo, mas, mas foi um pouco complicado.